Sem muita demora, vamos lá. Alô galera do YouTube, sem muita demora, o vídeo 4, falando de transistores e outros tipos de transistores e outros componentes semicondutor aqui conhecido por nós. Então, fazendo a continuação do vídeo 4, falando do funcionamento desses componentes, né, que faz parte da teoria eletrônica, eletrônica básica. Então, um transistor em ação como comutação. Bom, talvez uma das funções mais importantes dos transistores é a de comutação, isso é, servir como chave comutadora ou interruptor de liga e desliga, o famoso power-on, power-off usado hoje em dia, né, em outras funções também. No passado, esta função era efetuada por relés e válvulas, né, alguns equipamentos antigos ainda usam relés ainda, né. Ambos deixavam a desejar, seja por lentidão da computação, seja pela excessiva energia consumida. Com o transistor é possível efetuar uma comutação, ou seja, passar de um estado de condução liga para um de não condução, não liga, em fração de milésimo de segundo, tornando possível os computadores de alta velocidade e outras aplicações, né, como as TVs de hoje. Praticamente qualquer transistor pode ser usado em comutação, desde que se observe suas características e os valores de corrente que irá manipular. Uma corrente aplicada à base de um transistor faz com que circule uma corrente mais intensa no circuito coletor do mesmo. Fácil é concluir que é isso que o relé fazia. Uma pequena corrente circulava na bobina, energizando, e os contatos permitiam fechar ou abrir o circuito. Então, na figura aqui, um exemplo bem simples, né? Eu até esqueci de colocar aqui um círculozinho aqui, um circuito bem simples, né? Temos o princípio básico da comutação. Os terminais emissor-coletor agem como contatos de um interruptor. Ao ser aplicada uma voltagem negativa à base, a corrente emissor-coletor é praticamente zero e a lâmpada não acende. Quando um sinal positivo é aplicado à base do transistor, a impedância coletor-emissor cai rapidamente e a corrente começa a fluir no circuito e a lâmpada acende, né? Deixando assim, digamos que saturado, né? E a lâmpada acende, né? A energia necessária na base para fazer o transistor conduzir é diminuta e a alimentação no circuito coletor-emissor dependerá apenas das características do componente. Essa função de comutação dos transistores pode ser usada em várias aplicações. Para ligar lâmpadas, atuar como inversor de corrente contínua, como os antigos vibradores dos rádios de automóvel, para comandar a ação de amplificadores, osciladores, ligar uma fonte, etc. Na realidade, a ação comutadora dos transistores abriu um imenso campo de aplicação e os computadores e as máquinas de calcular eletrônica, a nova TV, né, agora, estão provando aí a confirmação dos transistores como essa função aí de chave, liga e desliga. Agora vamos ver outros tipos de semicondutores, né? Aproveitando aqui, né? Além dos transistores, os semicondutores são usados como diodos, seja para retificação de voltagem ou para efeito de detecção, o que não deixa de ser uma retificação. Além desta retificação, os diodos de construções especiais servem para sintonia, controles e uma série de outras ações antes impossível de obter com as válvulas. Então vejamos alguns desses tipos e suas aplicações, né? Aqui nesse vídeo aqui de aplicações práticas. Depois, com outro vídeo possível, eu farei aqui algumas aplicações práticas, né? Circuitos funcionais com esses componentes, né? Uns esquemas, né? Então vamos falar sobre o SCR, retificador de silício controlado. O SR, da palavra de inglês Silicon Controlled Rectifier, né, é uma espécie de bastardo ou mestiço do mundo semicondutor. Parece um transistor e um diodo simultaneamente. Trata-se de um diodo que possui mais um eletrodo denominado porta ou pórtico, né? Portal, limiar ou do inglês gate. E na figura aqui temos temos aqui o símbolo, né, conhecido por todo mundo, né, e temos também o símbolo equivalente, né,
ao SR, né? Temos a equivalente do SR usando os dois transistores para se exemplificar, né? Como deve se lembrar, eu já disse que em vídeos anteriores que o sentido da flecha no símbolo indica a direção da corrente elétrica, né? Com o ánodo polarizado positivamente com relação ao cátodo, uma polarização positiva é aplicada ao portal gate. Vamos ver aqui o esquema equivalente aqui. Então, ao portal gate, né? Equivalente ao coletor de Q1, né? Com o anodo polarizado positivamente com relação ao cátodo, uma polarização positiva é aplicada ao portal G, né, que é chamado de gate, equivalente ao coletor de Q1, base de Q2 na figura aqui como mostra, base de Q2. Q2 começa a conduzir, fornecendo a corrente de base para Q1. Mesmo que a polarização do portal G seja eliminada agora, a corrente continua a fluir através do circuito ánodo e cátodo, porque Q1 ainda está conduzindo, e assim fornecendo uma polarização constante à base de Q2. A corrente que circula através de Q1 e Q2 é regenerativa e assim vai crescendo até que os dois transistores chegam ao ponto de saturação. Uma das maneiras de estacionar o fluxo de corrente é interromper o circuito. A outra é aplicar uma voltagem de polaridade inversa ao cátodo e ánodo, o que sucede, por exemplo, na corrente alternada a cada meio ciclo. Uma vez interrompido o circuito, é necessário novo impulso no portal para iniciar novo ciclo. A duração desse impulso é da ordem de frações de segundo, né? E diodo de efeito de campo. Bom, o diodo em epígrafe, vamos dizer assim, que algumas vezes é designado de diodo limitador de corrente ou zener de corrente, tem algumas propriedades características que os torna insubstituível para certas funções em circuitos eletrônicos. O diodo de efeito de campo é essencialmente um transistor de efeito de campo em que os terminais de portal e fonte, né, gate e source em inglês, estão ligados internamente ao substrato. Possui esse diodo uma característica de corrente constante realmente notável. Quando uma pequena voltagem direta é aplicada à corrente, quando uma pequena voltagem direta é aplicada, a corrente direta aumenta rapidamente até um certo valor, onde se nivela até que a voltagem aplicada excede o ponto crítico do diodo. Quando isso ocorre, a corrente torna a crescer rapidamente, né? A gente podemos ver um exemplo no gráfico aqui da figura 2, né? A voltagem, né? Que é a corrente, né? Então um exemplo aí da figura. E falando de diodo de 4 camadas. Bom, o que é isso? O diodo de 4 camadas, com uma constituição PNPN, é um tiristor sem portal, ou seja, sem gate, utilizado como comutador ou chave controlada por voltagem. No estado de não condução, desligado, apresenta uma alta resistência em série, usualmente acima de 1 mega-ômega, de modo que a corrente que flui é praticamente zero. No entanto, de condição ligada, a resistência em série cai para um valor de poucos ômegas, de modo que a corrente flui livremente. Na direção de voltagem inversa, oposta à direta anteriormente descrita, o diodo de 4 camadas atua como um diodo de silício convencional, deixando passar uma diminuta corrente de escape até que a voltagem inversa atinja o ponto crítico do diodo, quando então o componente entra em condução total. Na direção direta, como com a polaridade inversa, somente uma pequena corrente de escape está presente com a voltagem aplicada. Porém, quando a voltagem atinge o ponto crítico, o diodo entra na região de resistência negativa, onde a corrente aumenta a proporção que a voltagem direta decresce. Depois de passar dessa região, o diodo recupera sua estabilidade, mas continua conduzindo. Nessa condição, a queda de voltagem direta é baixa, enquanto a corrente é alta em pequenos aumentos
na voltagem resulta em grandes aumentos de corrente. Ao reduzir-se a corrente dos componentes a uma situação abaixo do ponto de manutenção daquele estado, o diodo volta à condição de não condução, tá? Então, isso aí é um diodo de 4 camadas, né? Que existente, tem diodos que hoje em dia até dificilmente ser usados, né? Vamos falar dos DIAC. Bom, o DIAC é um componente de 2 terminais que se assemelha ao transistor e diodo. O DIAC permanece em um estado não condutor até que a voltagem aplicada em seus terminais atinja o ponto crítico do componente, né? Quando então entra na região de resistência negativa, com a corrente aumentando, mesmo que a voltagem decresça, né? Então ele entra na região de resistência negativa, com a corrente aumentando mesmo que a voltagem decresça. O DIAC opera identicamente com qualquer polaridade de voltagem aplicada aos seus terminais, né? Então, tem na figura aqui um exemplo simples. Os DIACs são muito usados em conjunção com os TRIACs em circuitos de controle de corrente alternada, né? E falando em TRIACs, o TRIACs é um transistor aqui de 3 terminais que é levado à condução pela aplicação de uma pequena corrente ao portal, né, G. Ponto G. Ao contrário do tiristor básico SR, o TRIAC conduz tanto na direção direta como inversa ou reversa. Também o impulso no portal pode ser positivo ou negativo. Em funcionamento, o TRIAC atua como 2 tiristores ligados de modo opostos, em paralelo, porém com os 2 portais juntos. Este conceito de operação está aparentemente no símbolo aqui do TRIAC, né, que dá para ver, né? Na realidade, o TRIAC é um componente de 4 camadas, PNP em paralelo com NP, tá ok? E diodo Zener, o nosso famoso Zener. O diodo Zener é um diodo especial de junção PN que pode manter uma queda de voltagem constante nos extremos de seus terminais, mesmo que a corrente varie em limites muito amplos. Todo diodo Zener possui um ponto crítico de voltagem. Um Zener não conduzirá até que a voltagem aplicada aos seus terminais exceda o ponto crítico. Quando isso ocorre, a voltagem nos extremos do Zener ficará constante e o excesso será dissipado. Dissipado na forma de calor, claro. Por essa razão, é importante observar as características do Zener para não submetê-lo a excessos, né, inclusive de temperatura. E o varactor, ou varicap, por isso que deu o nome ao seletor varicap. O varactor é um componente de junção PN que atua como um condensador de capacidade variável em função da voltagem, em lugar de atuar como diodo ou retificador. É denominado de diodo porque possui uma junção simples e 2 terminais, né? O símbolo do varactor pode ser apreciado aqui, né? Pode se encontrar dessa forma, que é o mais comum, ou assim, com 6 em cima, ou assim, desenhado capacitor embaixo, né? Tudo dentro de um círculo. Ok? Então encerramos aqui sobre o componente, ainda vamos continuar com o vídeo 5, falando de outro tipo de diodo, né? O diodo túnel, né? Temos o diodo também, alguns já ouviram falar, se chamam o diodo GUN ou GAN, né? E diodos invertidos, né? E depois falar também diodo trepet, né? Vamos ver o que é isso, né? E o transistor de unijunção, tá? Para a gente continuar o nosso tema aqui. Saitec Eletrônica, até o vídeo 5.